Você já parou para pensar no que realmente importa quando fazemos uma oferta a Deus? Será que o valor financeiro é o mais importante ou há algo mais que Deus valoriza? Hoje vamos refletir sobre uma história que nos ensina sobre o verdadeiro valor do sacrifício, conforme relatado em Marcos 12, versos 41 a 44. Senhor Deus, ao nos aproximarmos de Ti através do estudo da Tua Palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine. Ajuda-nos a compreender o significado profundo do sacrifício e do verdadeiro espírito de adoração que agrada ao Teu coração. Que possamos aprender com o exemplo da viúva e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Olá, seja bem-vindo ao canal Para Que Todos Saibam. Estamos estudando a lição 10, que tem como título Os Últimos Dias. E o verso para memorizar está em Marcos capítulo 13, versos 26 e 27. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Esse foi o verso para memorizar. Hoje é domingo, estamos iniciando o mês de setembro. E o tema para hoje, 2 moedinhas na caixa de ofertas. O autor da lição começa com a seguinte pergunta: quanto foi a oferta da viúva e o que Jesus disse sobre isso? Vamos ler Marcos capítulo 12, versos 41 ao 44. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O templo de Jerusalém era uma bela estrutura. O monte do templo dominava a vista da cidade e as gigantescas pedras usadas em sua construção são uma maravilha até hoje, algumas delas pesando centenas de toneladas. A remodelação e expansão do templo e do monte do templo começaram no reinado de Herodes o Grande, por volta de 20 anos antes de Cristo. Mas a construção e o embelezamento da estrutura continuaram até a década de 60 depois de Cristo. Muitos levavam grandes ofertas para depositar em um dos 13 baús localizados no pátio das mulheres, próximo ao templo. Era lá que Jesus estava sentado quando viu uma viúva se aproximar e colocar 2 moedinhas de cobre, 2 leptos. Isso era o equivalente a menos de R$ 3 nos dias de hoje, o salário habitual de um diarista. Portanto, a oferta da mulher foi bem pequena. Jesus, porém, ficou impressionado com a oferta dela. Pessoas ricas depositavam grandes somas, mas ele não comentou a respeito dessas doações. Contudo, a oferta da viúva despertou o elogio de Jesus, que disse que ela havia doado mais do que todos os outros. Como isso era possível? Jesus observou que eles deram de sua abundância, mas ela de sua pobreza. Eles ainda tinham muito. Ela deu todo o seu sustento, o que tornou extravagante a sua dádiva, embora seu valor monetário fosse minúsculo. Essa história contém uma lição profunda sobre a gestão de recursos. Doar para a causa de Deus não depende das ações dos líderes para ter validade. A liderança religiosa do templo era corrupta, mas, apesar disso, Jesus não ensinou que as ofertas poderiam ser retidas. Se já houve líderes religiosos corruptos, os daquela época estavam entre os piores. Pense em Caifás e Anás.
e Jesus também sabia disso. É verdade que os líderes têm a responsabilidade sagrada de usar os recursos de acordo com a vontade de Deus, mas, mesmo que não o façam, aqueles que doam a sua causa ainda são abençoados em suas doações, como foi aquela mulher. Por outro lado, reter dízimos ou ofertas quando os líderes cometem equívocos significa que estamos vinculando a doação às ações deles, em vez de entregar em agradecimento a Deus. Por mais tentador que seja fazer isso, está errado. E o autor termina com a seguinte pergunta: qual é a importância de ser fiel nas contribuições para a obra do Senhor? Vamos ampliar nossa visão agora com os comentários de Ellen White. A viúva pobre que lançou 2 moedas na caixa de ofertas demonstrou amor, fé e bondade. Ela deu tudo o que possuía, confiando em Deus pelo futuro incerto. Nosso Salvador declarou que sua pequena dádiva havia sido a maior lançada na caixa aquele dia. Seu valor foi medido não pela importância em dinheiro, mas pela pureza de motivos que a impeliu. A bênção de Deus sobre a oferta sincera a tem tornado uma fonte de excelentes resultados. A oferta da viúva tem sido como um pequeno regato fluindo através do tempo, que se alarga e aprofunda em seu curso, contribuindo em 1000 direções para a expansão da verdade e o alívio dos necessitados. A influência daquela pequena dádiva tem agido e reagido em milhares de corações em todas as épocas e em todos os países. Como resultado, inúmeras ofertas têm fluído para o tesouro do Senhor, da parte de pobres, liberais e abnegados. Além disso, seu exemplo tem estimulado para a realização de boas obras milhares de amantes da comodidade, egoístas e indecisos. E suas ofertas também têm dilatado o valor da oferta da viúva, refletindo a Cristo 11 de setembro. O Salvador chamou a si os discípulos e convidou-os a observar a pobreza da viúva. Então soaram aos ouvidos dela suas palavras de louvor. Em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Lucas 21, verso 3. Lágrimas de alegria lhe encheram os olhos ao ver que seu ato era compreendido e apreciado. Muitos a teriam aconselhado a guardar seu escasso recurso para o próprio uso. Dado às mãos dos bem-nutridos sacerdotes, se perderia de vista entre os muitos custosos dons levados ao tesouro. Mas Jesus entendeu a motivação dela. Ela cria que o serviço do templo era indicado por Deus e estava ansiosa por fazer tudo o que lhe era possível para a sua manutenção. Fez o que pôde e sua ação serviria de monumento à sua memória através dos tempos e a alegria na eternidade. O coração acompanhou-lhe a dádiva. Seu valor foi estimado não pela importância da moeda, mas pelo amor para com Deus e o interesse para com sua obra que a motivaram. Exaltai-o, 15 de março. É o desígnio de Deus que o exercício da doação seja inteiramente voluntário, não se recorrendo nem mesmo a apelos eloquentes para despertar compaixão. Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Ele não se agrada de ter sua tesouraria reabastecida com suprimentos forçados. O coração leal de seu povo, regozijando-se na verdade salvadora para este tempo,
por amor e gratidão para com Ele, por sua luz preciosa, será fervoroso e ansioso por ajudar com seus recursos para enviar a verdade a outros. A melhor maneira de dar expressão ao nosso amor por nosso Redentor é dando ofertas para levar corações ao conhecimento da verdade. O plano da redenção foi inteiramente voluntário da parte de nosso Redentor e é o propósito de Cristo que toda doação nossa seja também voluntária. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 341 e 342. Para concluirmos, então, este pequeno gesto da viúva nos ensina que Deus valoriza o sacrifício genuíno, aquele que vem do coração. Ele não mede o quanto damos em termos absolutos, mas o quanto do nosso coração está envolvido no ato de dar. Esse princípio se aplica não apenas às nossas finanças, mas a todas as áreas da nossa vida cristã. A história das 2 moedinhas na caixa de ofertas nos desafia a refletir sobre a qualidade do nosso sacrifício para com Deus. Ellen White nos lembra que, ao dar com um coração disposto, nós nos tornamos participantes da obra de Deus, independentemente do valor material. Nosso sacrifício, por mais pequeno que pareça, é grandioso aos olhos de Deus quando é feito com sinceridade e amor. E agora uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você deu a Deus algo que realmente lhe custou? Sua oferta, seja de tempo, talento ou recursos, reflete um coração verdadeiramente sacrificial? Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Espero você amanhã para continuarmos. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.